Gente, segunda parte dos verbos. Os verbos, eles também são classificados de acordo com o complemento. Eles pedem ou não complemento. Então, nós temos os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo e os verbos de ligação. Como que isso funciona? Por exemplo, os verbos transitivos diretos, quando eu faço uma pergunta direta para o verbo sem o uso das preposições. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, olha, eu comprei, e parar a frase, vocês vão perguntar, o quê? Então, esse o quê, quando eu pergunto o quê ou quem, por exemplo, eu vi, você fala quem? Transitivo direto, porque não usa preposição. Diferente do transitivo indireto, que pede o uso de preposição. Por exemplo, se eu digo para vocês, gente, eu gosto. Qual pergunta que vocês me fazem? De que? Então, esse de é a preposição que acompanha o que. Então, toda vez que eu tenho esse acompanhamento da preposição, eu tenho um objeto indireto. São os verbos transitivos indiretos. Porém, por exemplo, também, deixa eu dar outro exemplo com outra preposição aqui. Eu confio. A pergunta é em que ou em quem? Então, o em é a preposição que eu uso junto com o que para perguntar. Então, esse verbo também é transitivo indireto. Porém, tem verbos que pedem dois complementos. Por exemplo, o verbo oferecer. Eu ofereci o quê? Um jantar. A quem? Aos convidados. Então, ó, o que e a quem. O a aí é a preposição. Então, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Entendeu? O verbo que precisa de dois complementos, ele é chamado de verbo bitransitivo, porque para ele ficar com sentido completo, ele precisa tanto de um objeto direto quanto de um objeto indireto. Também nós temos o verbo de ligação. Qual que é o verbo de ligação? Ele não pede complemento nenhum. Nem o de ligação, nem o intransitivo. Deixa eu falar o intransitivo primeiro, que eu esqueci. O verbo intransitivo é quando ele carrega a informação completa. Eu falo, João morreu. Se você perguntar de que é curiosidade, não é complemento, porque o verbo morreu, ele carrega toda a bagagem de informação. O menino caiu. Carrega. Se você perguntar onde, também é curiosidade. Então, esse verbo que carrega toda a bagagem de informação, que eu não preciso de perguntar o que, nem de que, ele é chamado de verbo intransitivo. E nós temos o verbo de ligação. Como o próprio nome indica, ele serve para ligar um predicativo ao sujeito, uma característica, uma qualidade. Por exemplo, eu digo, ela está triste. O verbo aí, ele não tem ação nenhuma, ele é um estado. Ele está apenas ligando o triste a ela. Então, esse verbo é chamado verbo de ligação. E nós temos alguns verbos que funcionam como verbo de ligação, que é o ser, estar, parecer, ficar, permanecer, andar. Olha, gente, o andar, cuidado, porque se ele estiver no sentido de caminhar, ele é um verbo transitivo, né? Ele é um verbo, ele não é de ligação, ele entra na transitividade. Por exemplo, eu andei rápido. Aí, ele é um verbo intransitivo, não é um verbo de ligação. Agora, se eu falar assim, eu andava triste ontem.
eu posso substituir esse andava por estava. Então, o andar aí, ele está funcionando como um verbo de ligação. Cuidado com essas pegadinhas de concurso, porque aparece lá, assinale a alternativa em que haja um verbo de ligação. Aí você decora que os verbos de ligação é ser, estar, parecer, permanecer, ficar. Aí tem um andar lá, você fala, mas não tem nenhum. Então, veja bem. Se o andar estiver no sentido de estar, ele estará funcionando como um verbo de ligação. Porém, se depois dele vier apenas uma adjunta adverbial, que é andava rapidamente, aí é o modo que eu andava, aí esse rapidamente está modificando o verbo e não está atribuindo nada ao sujeito, tá? A transitividade, gente, ela parece assim, mas não é. Se vocês, quando forem fazer os exercícios, se vocês pararem no verbo, circula o verbo e faz a pergunta, ou vê se ele carrega toda a bagagem de informação, ou vê se ele está apenas ligando, é primordial que vocês reconheçam os verbos. E eu aqui não vou entrar no mérito do verbo regular, irregular, vou só dar uma faladinha que eu queria ter falado na primeira aula, mas não falei para ela não ficar muito extensa, porque eu não gosto de aula grande, porque eu sei que a gente fica meio injuriada de estar assistindo. Mas nós temos verbos regulares e irregulares. Por exemplo, o verbo amar é um verbo regular. Se eu conjugar ele todo, o radical dele vai ficar igualzinho. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Se eu amasse, se tu amasses. Eu amaria, tu amarias. Então, o AM vai permanecer. Diferente, por exemplo, do verbo odiar. Eu odeio, já saiu do diar aí, tá vendo? Tu odeias, ele odeia. Esses são os verbos irregulares. Mas além deles, eu ainda tenho também os verbos que nós chamamos de anômalos, que são os verbos que são mais irregulares ainda que os irregulares. Por exemplo, o verbo ser é o infinitivo. Se eu for conjugar, vai ficar eu sou, tu és, ele é. Nada a ver com o infinitivo dele, que é o ser. Esse é chamado de anômalo. Os abundantes, é o que eu já disse para vocês quando eu estava falando das formas nominais, são aqueles que têm dois particípios. Então, acender, acendendo, aceso e acendido. Comendo, não, comendo não é. Vamos cortar isso aí. Deixa eu lembrar um outro que tem particípio abundante. Aceitar, aceitado e aceito. Aceitar, aceitando, aceitado e aceito. Verbo abundante que tem dois particípios, tá? Não esqueça. E os verbos defectivos, que são aqueles que eu não posso conjugar em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo doer. Você vai conjugar ele na primeira pessoa? Eu dou. Aí ele vai virar o verbo dar, né? Então, o verbo doer é um verbo defectivo, porque não podemos conjugar nem em todas as pessoas, nem em todos os modos. E nós temos também os verbos impessoais, que são aqueles que expressam uma ideia sem sujeito. Por exemplo, choveu hoje. Você não vai falar eu chovo, tu choves, ele chove, né? Então, é só esse esclarecimento que eu queria acrescentar aqui na questão dos verbos, ok? Nas atividades, se vocês encontrarem dificuldades, me chamem, tá certo?